Olá, garotada linda e querida, que tem acompanhado aqui os nossos devocionais pela Igreja Presbiteriana de Registro. E alguns também têm acompanhado pelos Momentos com Deus no Facebook, Momentos com Deus online. E você que está nos acompanhando aqui pela página da igreja, pode também nos acompanhar no Facebook. Tem outros vídeos lá, outras lives que nós já temos postado, ok? E estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos ter uma pequena revisão de tudo que nós vimos até agora. Você se lembra o que nós já aprendemos? Aprendemos sobre a criação, a queda. Então hoje a gente vai passar um pouquinho por esses assuntos, relembrando o que nós já aprendemos, para poder avançar para o assunto de março. Que assunto será? Espera lá que você vai saber, ok? Mas vamos cantar a música a cada momento, porque nos momentos com Deus, nós aprendemos a cada momento andar na presença do Senhor. Bora lá? Vamos? Se você está sentado, fica em pé e vamos cantar comigo e com a família Alegria. Do nosso dia, por isso que a música diz ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, todo tempo com o Senhor. E nós temos aprendido aqui, nos momentos com Deus, a história perfeita. Por que ela é a história perfeita? Porque ela se encontra no livro perfeito. E quem é que escreveu esse livro perfeito? Deus, o Deus perfeito, ou seja, podemos acreditar do começo ao final nessa história, porque ela só conta a verdade. E tem aí muitas coisas para nós aprendermos, já estamos aprendendo ou relembrando, e muito mais ainda para a gente aprender, tá certo? E se você já tem o seu caderninho, você tem o seu caderninho de anotações? O meu está aqui, né? Tem aí o lápis ou a caneta. Como eu disse, algumas crianças já têm mandado fotos para mim do caderninho, colocando as frases e os desenhos do que nós temos aprendido. E no mês de março, nós vamos ter uma estratégia diferente para ajudar você a não ter que copiar tantas frases.
Mas a gente vai falar isso mais para frente nos próximos vídeos. E se você quiser, você também pode, nesses momentos com Deus, ter o seu tempo de oração. Então, oração. É muito importante quando nós falamos com Deus, contamos para Ele aquilo que a gente está sentindo, o que nós estamos precisando. Falamos que Ele é muito bom, que Ele é muito lindo, que Ele é muito grande, ou seja, adoramos a Ele e agradecemos, louvamos por tudo que Ele tem feito. Então você pode ter um caderninho onde você vai escrever todos os seus motivos de agradecer a Deus e também o que você quer pedir para Ele. Ajuda você a se lembrar, tá certo? Então, você pode aí ter os caderninhos. E se você fizer o caderninho, manda foto para a gente no Facebook da Igreja Presbiteriana de Registro ou no Facebook dos Momentos com Deus, certo? E nós vamos começar revisando sobre a criação, que foi o primeiro assunto que nós aprendemos aqui no devocional. Vamos relembrar a música que a gente aprendeu? Sim, porque tudo era escuro. E então, por amor, Deus falou e tudo criou. Vamos cantar comigo? Tudo era escuro, então por amor Deus falou e o mundo criou. Eu posso agora enxergar sua mão na beleza da criação. Deus também fala por meio da Bíblia o que eu preciso saber. Deus me fala, me salva através do seu Filho Jesus. Que lindo, não é? Tudo era escuro, então por amor Deus falou e o mundo criou. Eu posso agora enxergar sua mão na beleza da criação. Deus também fala por meio da Bíblia o que eu preciso saber. Deus me fala, me salva através do seu Filho Jesus. Deus me fala, me salva através do seu Filho Jesus. Que maravilha! Sim, porque lá no início não existia nada, ou melhor, sim, Deus existia, sim, Deus sempre existiu. E esse Deus que sempre existiu, criou todas as coisas. Lembra que nós aprendemos aqui, tudo que há na natureza foi criado por Deus. E nós temos falado que foi uma explosão de alegria, porque apareceram a noite e o dia, a lua, o sol, as estrelas, todos os animais, todas as plantas, flores, todos os sabores, todos os cheiros. Olha, muitas coisas diferentes umas das outras, tons diferentes das mesmas cores, tudo muito bem planejado e criado pelo Deus único e verdadeiro, o nosso Deus. E esse Deus, criador de todas as coisas, criou também o homem. Sim, o primeiro homem e a primeira mulher. E eles, lá no jardim do Éden, onde Deus colocou o homem, sempre estavam juntos. Eles tinham relacionamento, amizade, andavam pertinho, porque todas as tardes, no final da tarde, Deus visitava o jardim, vendo tudo que ele criou, e ele viu que era tudo muito bom, e ele conversava com Adão e com Eva.
Não é maravilhoso? Que maravilha tudo isso! Sim, e essa explosão de alegria durou até que ela foi ameaçada. Você se lembra? Sim, porque Deus tinha dito para Adão que eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que eles não passassem a serem conhecedores do bem e do mal. Porque até então eles só conheciam o bem. Tudo ali naquele jardim era perfeito. Não suava, não tinha dor, eles não ficavam tristes. Olha só que maravilha. Mas, lembram que chegou aquele dia triste, quando Adão e Eva, começando ali por Eva, ouviram a voz da serpente. E então, naquele dia, o pecado entrou no mundo. Mas então, até aquele dia, Adão e Eva estavam ali, juntinhos com Deus, tendo essa amizade com Ele. E é essa amizade que Deus tinha com Adão e Eva, que Ele quer que eu e você tenhamos com Ele. E por isso, nós, aí ó quem chegou, olha só! Olá, tudo bem, Tracinha? Ela está falando que está tudo bem e que ela estava com saudade de vocês. Mas, como vocês sabem, a Tracinha não vem aqui à toa. Então, ela vai segurar para nós a placa da... Aê, muito bem, Tracinha. A placa da criação, que foi justamente o que nós aprendemos primeiro. E por isso nós cantamos essa música. Tudo era escuro. E nós vimos vários textos que nos falam da criação e que tem os vídeos aí. Se você está começando a nos acompanhar agora, você pode ver também os vídeos anteriores. Mas vamos cantar a próxima música, que vai nos lembrar do assunto que nós vimos depois da criação. Vamos lá? Quem me poderá salvar? Eu tenho aqui. Quem me poderá salvar? Jesus Cristo por seu sangue, do pecado me limpar. Jesus Cristo por seu sangue. Mais uma vez. Aprendeu? Quem me poderá salvar? Jesus Cristo por seu sangue, do pecado me limpar. Jesus Cristo por seu sangue. Porque precisaria mesmo de salvação. Porque a partir do momento, a partir daquele dia, que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no mundo com todas as suas formas feias e com tudo que não é bom. E o que aconteceu? Quando o pecado entrou no mundo, o homem ficou separado de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos, ou seja, estão longe, estão separados da glória de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Agora, eles não poderiam mais ter aquela amizade que eles tinham no começo com Deus. E como que a gente sabe disso? Porque é assim que o pecado entrou no mundo, após eles terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles passaram a olhar para si mesmos e a terem vergonha de si. Eles passaram a ter medo. Sabe quando a gente faz uma coisa errada aí, em casa, na escola, ou onde a gente estiver? Logo a gente fica com medo.
E agora? O que vai acontecer se meu pai descobrir, se minha mãe descobrir? E assim vai, né? E a gente, ainda hoje, quer fazer o que Adão e Eva fizeram, se esconder. Ainda mais quando é pequenininho, vai lá se esconder, né? Pensando que ninguém vai achar. Foi o que Adão e Eva fizeram. Mas quem pode se esconder de Deus? Ninguém. Deus, Ele está em todos os lugares. E Ele sabe todas as coisas. Sim, Ele sabia que Adão e Eva tinham desobedecido a Ele. Mas mesmo assim, Deus foi lá no jardim. E Ele fez uma pergunta. Adão, onde estás? Será que Deus perguntou porque não sabia? Claro que não. Ele queria ver o que Adão ia responder para ele, como que ele ia se sair dessa. E aí você sabe, né? Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, mas não teve jeito. Todos eles sofreram as consequências do seu pecado. E a partir daí, que o pecado entrou no mundo, entrou tristeza, violência, dor, choro, maldade e tudo isso que infelizmente vemos até hoje. E eu e você, assim como Adão e Eva, não podiam se livrar do pecado sozinhos. Nem que eles quisessem, nem que eles fizessem tudo o que eles imaginassem, eles poderiam voltar a ter comunhão com Deus. Porque lembra que Deus teve que mandar Adão e Eva embora do jardim. E Ele fez isso por amá-los, para que eles não ficassem ali e comessem até do fruto da árvore da vida e assim ficassem para sempre longe de Deus. Que triste, não é? Aquela explosão de alegria, aquilo que Deus criou e viu que era tudo muito bom, agora estava passando por momento de caos, de tristeza. E agora? O que acontecerá? Bem, vimos então, vamos lá chamar a Tracinha de novo para ela trabalhar um pouco, né? Vimos então que com tudo isso, o pior de tudo que aconteceu, do choro, do medo, da vergonha, foi o homem estar longe de Deus. E agora? Ai, ai, ai. Por isso, a queda é realmente uma parte da história perfeita, muito triste, que nós nem gostamos de pensar nela ou falar dela, mas é importante aprendermos sim sobre ela e falarmos dela, para que a gente possa saber o quão terrível foi e é o pecado. Mas e aí? Como nós vamos fazer agora? A próxima música vai nos apontar para aquilo que a gente vai fazer, porque ela diz que nós precisamos conhecer a Cristo Jesus. Já tem uma dica de qual vai ser o nosso próximo assunto nos devocionais. Vamos cantar só a primeira parte dessa música. Quero conhecer a Cristo Jesus, a graça que me libertou sem alma morrer na cruz, mas ressuscitou e ao céu se voltou. Desejo mais sim conhecer Cristo Jesus. Isso, Júlia, muito bem. Então, é isso. Jesus, que é o Filho perfeito de Deus, por isso ele está nessa história perfeita, no livro perfeito, porque ele também é o Deus perfeito. Ele é o Deus Filho. E em toda a sua perfeição, só ele poderia fazer com que nós tivéssemos acesso a Deus novamente. Porque quando Jesus morreu lá na cruz, ele venceu
o pecado. E agora, o meu e o seu coração pode ficar limpo de todo o pecado. Jesus é o único capaz de nos aproximar novamente de Deus. E essa parte da história perfeita eu amo muito, assim como eu gosto muito de falar da explosão de alegria, porque com Jesus essa explosão de alegria volta. Mas nós vamos aprender tudo isso nos próximos devocionais, nos devocionais do mês de março, sabendo direitinho como foi tudo isso. E tem uma palavra nova, vem cá, tracinha. Ela está falando que eu só chamo ela para trabalhar, mas não tem que trabalhar? Tem que trabalhar sim, para Deus muito mais, não é, criançada? Então vamos lá, olha, tracinha, segura aí, esta palavra, redenção, vai ser ela que nós vamos estar caminhando, né? Com ela que nós vamos estar caminhando durante todo o mês de março. Redenção. Vá pensando nessa bela palavra e nós vamos saber direitinho o que ela nos diz. Na verdade, nós já começamos a aprender. Ela nos fala de Cristo, aquele que morreu por mim e por você. Não é maravilhoso? E quando nós temos a Cristo no coração, nós podemos fazer o que diz a segunda parte dessa música, que a Júlia vai colocar para a gente ali agora. Quero conhecer a Cristo Jesus, a Ele servir, obedecer, andar na luz. Eu vou confiar e a Ele amar. Desejo mais sim conhecer Cristo Jesus. Viu, Tracinha? Quando a gente conhece a Cristo, a gente tem que servi-lo. Ela disse que é verdade. E pediu desculpas por estar com preguiça. Portanto, eu aguardo você durante todo o mês de março. Vamos orar agradecendo a Deus? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus perfeito, que nos deu o livro perfeito, que conta a história perfeita de Cristo Jesus, o Filho perfeito de Deus. E que nós caminhemos com Ele todos os dias. Assim oramos em nome dEle. Amém. Aguardo você. Até lá.